Olá, seja muito bem-vindo a mais uma resolução da série de vídeo de questões envolvendo o ENAD de Engenharia Elétrica. Meu nome é Ives Dantas e sou colaborador aqui do canal do Professor Jalbert, e isso daqui é uma série de vídeos no quais nós estamos respondendo as questões do ENAD para a Engenharia Elétrica. Então se liga nessa questão sobre o circuito elétrico que nós temos para apresentar hoje para você. Então, gente, a questão que vai ser analisada hoje aqui vai ser a questão número 10, tá? Que foi do ENAD 2014, tá? Então, denomina-se cargas elementos de circuito elétrico que compõem a passagem de corrente elétrica. Essencialmente, distingue-se três tipos. Aí ele diz que tem carga resistiva, capacitiva e indutiva, que as cargas resistivas dissipam energia e as indutivas e capacitivas são consideradas armazenadoras de energia, tá? E a gente vê aqui já de cara que tem uma fonte DC, né? Uma fonte contínua aí nessa situação, né? Então, se o circuito mostrado acima é alimentado por uma fonte de tensão contínua de 12 volts e as lâmpadas são de 12 volts e 6 watts, observa-se que em regime permanente, então ele quer fazer uma análise da situação em regime permanente, que é isso que a gente vai fazer agora. Bom, pessoal, então transcrevemos aqui, né, o nosso circuito e para a gente poder entender, né, a gente tem que buscar saber o que é que danado é esse regime permanente, né? Então, a gente vai conversar primeiro sobre o comportamento de alguns dispositivos, tá? Alguns componentes, né, em regime permanente. Primeiro a gente vai fazer uma analogia intuitiva e depois a gente vai falar um pouquinho do conceito de impedância, tá? Mais explicações como essas, mais profundas e bem mais direcionadas, estão aí nos conteúdos de diodo e de MOSFET aqui do nosso canal do Professor Jalbert, tá? Então vamos lá, um resistor, né, ele tem que ter uma diferença de potencial para poder que a corrente flua, né? A gente diz aqui que tem um potencial maior e um potencial menor, vamos assim dizer, e a corrente, né, tá aqui representada nessa queda de tensão. É tanto que a gente diz, né, que a DDP do resistor, né, a tensão em cima do resistor, é igual a R vezes I, né? Essa é a primeira informação, né? Bom, já no caso do capacitor, ele tem uma equação característica. A gente vai comentar, né, sobre a corrente que chega nesse capacitor, né? Tem uma equação característica para o capacitor que a gente diz o seguinte, que a corrente é uma I de T, isso é uma EDO, tá? I de T é igual a capacitância vezes a derivada da tensão em função tempo, tá? Então esse capacitor aí está recebendo uma corrente de certa forma e aí ele possui essa equação característica. Da mesma forma, o nosso indutor, ele também tem uma equação característica, só que aqui eu vou fazer analogia para a tensão, tá? A tensão dele é dada em uma certa EDO, que a gente comenta como sendo L DI dividida por DT, né? Então, vamos comentar como é que essas duas equações podem me ajudar a interpretar um regime permanente. O que é esse regime permanente? É quando todos os pontos do meu circuito já vão estar ali estabilizados e a gente já vai ter uma situação em que ele vai, por um longo tempo, permanecer naquela situação. Como o nosso circuito ele tem uma fonte DC, tá? A gente já espera, né, que a frequência desse circuito, em outras palavras, seja zero, né? Porque é um circuito DC, tendo frequência zero, a gente sabe que o ômega também é zero. Guarda essa informação aí, que ela vai ser bem útil aqui quando a gente comentar sobre o conceito de impedância, né? Bom, então a gente tendo essa situação aqui em relação ao tempo, como é que a gente pode pensar? Vai chegar uma hora que a tensão em cima do capacitor, tá, vai ser estabilizada, tá? Ele vai ter um lado que vai ficar carregado positivamente e um outro lado que vai ficar carregado negativamente. Então, quando essa tensão em cima dele, que seja 1 volt, 2 volts, 10 volts, quanto é que seja, essa tensão ela vai deixar de variar, né? E se a gente pegar essa relação, né, ela vai deixar de variar, a derivada de uma constante me resulta em quanto? Em zero, né? A derivada de uma constante me resulta em zero. Então, 0 vezes alguma coisa vai me dar uma corrente de 0 amperes. Qual é o detalhe? Qual é o comportamento do capacitor? Se a gente está dizendo que por ali, gente, passa 0 amperes, a gente está dizendo que não é possível passar corrente por ele. Então a gente faz uma certa analogia dizendo o seguinte, que em regime permanente, tá? Considerando um circuito apenas DC, ou seja, frequência igual a zero, o capacitor ele se comporta como um circuito aberto, tá?
ele se comporta como um circuito aberto. Olhando pela equação, a gente pode raciocinar dessa forma intuitivamente, tá? Já já eu me aprofundo um pouco mais no conceito de impedância e vai ficar bem mais claro. Já no caso do nosso indutor, o que é que a gente para analisar? Ives, nessa situação, né, a gente vai ter uma corrente passando aí, só que vai chegar uma hora que a corrente vai se estabilizar. E aí, quando essa corrente se estabilizar, a derivada da corrente em relação ao tempo vai ser quanto? Vai ser zero. Então aí, nessa situação, a tensão elétrica sobre o indutor vai ser 0 volts. Ives, se não tem tensão elétrica, a gente pode considerar o quê? A gente pode considerar que esse indutor no regime permanente, ele é um fio. Tá? Então ele age como um fio, ou seja, ele age como um curto-circuito. Tá? Essa é uma analogia que a gente pode fazer, né, com as equações diferenciais de forma intuitiva para você chegar a essa conclusão. Uma forma mais precisa é a gente trazer o conceito de impedância, né? Então, trazendo o conceito de impedância, existem algumas equações, né, que a impedância seria a gente levar esse circuito para o domínio da frequência, que seria bem mais intuitivo. A impedância de uma carga capacitiva e a impedância de uma carga indutiva. Como é que elas são representadas, né? A da carga capacitiva ela é dada como sendo 1 sobre J ômega C, tá? É o primeiro fator. E aqui na carga indutiva, a gente tem como sendo J ômega vezes 0. Tá? Então eu joguei para o domínio da frequência, né? Então quem é esse ômega? Esse ômega é justamente 2π vezes a frequência, né? Mas no nosso caso a gente sabe que a frequência é 0, a frequência sendo 0, o ômega também vai ser 0, né? Então o que é que a gente pode analisar? Vamos olhar primeiro para o indutor que vai ser mais fácil. Olhando para o indutor, se a gente tem um ômega igual a 0, esse valor aqui vai ser 0, então a minha impedância vai ser 0. Se a minha impedância é 0, quer dizer que a corrente, né, passa tranquilamente ali e é representado como um curto-circuito. Já nesse outro caso aqui, a gente vai ter o fator 0 aqui embaixo, né? Então, quando esse fator 0 ele aparece na divisão, é meio que a ideia inversa. Esse valor dessa impedância se torna infinito. Então, em outras palavras, a corrente não vai conseguir passar por aqui, porque aqui age como um circuito aberto. Então, ambas as formas, né, vai conseguir te ajudar no processo, e é isso que a gente vai encarar agora. Veja que o detalhe é porque a frequência é 0, porque a nossa tensão é nossa fonte de tensão é uma fonte contínua, portanto a frequência dela é igual a 0. Então vamos trazer aqui o nosso circuito, né? A gente já entendeu um pouquinho como é que funciona a situação no regime permanente. E aí agora a gente vai tentar desenhar para esse circuito, né? Aqui a gente tem as lâmpadas representadas, que ele chama essas lâmpadas de L1, L2 e L3, e no final das contas ele quer saber quem é que está acesa aí no circuito. Em outras palavras, para poder essas lâmpadas funcionarem, obrigatoriamente a corrente elétrica precisa passar por elas. Se não passar corrente, a gente não vai ter uma lâmpada que não vai conseguir acender, né? Então eu vou trazer esse circuito com as lâmpadas inseridas, com a fonte de tensão inserida, tá? Considerando que aqui é polo positivo e que aqui é polo negativo, e a gente vai considerar o sentido convencional da corrente, ou seja, a corrente saindo do positivo e entrando no negativo. Eu vou trazer esse mesmo circuito, só que sem o capacitor e sem o indutor. Vou deixar em aberto para a gente chegar a certas conclusões, tá? Então vamos lá, vamos tentar olhar agora para esse circuito em aberto. Então a gente tem aqui o circuito em aberto, né? Ele tem um valor de 12 volts, polo negativo aqui, polo positivo aqui. Essa corrente ela vai sair aqui do polo positivo, né? E vai vir aqui tentar chegar no negativo. Então vamos lá. Vamos analisar ponto a ponto. Quando a gente chega nesse primeiro ponto, a gente tem um primeiro nó, né? Ou deveria ter o primeiro nó. Aqui no nosso circuito original está justamente o capacitor. Aí está o capacitor. O capacitor no regime permanente, nesse caso aqui, né, de frequência igual a 0, a gente tem ele atuando como uma impedância infinita, consequentemente ele funciona como um circuito aberto. Então eu vou simplesmente substituir esse capacitor por um circuito aberto. Então a gente vai substituir esse capacitor por um circuito aberto, tá? Eu vou escrever só CA para você ter noção que esse circuito aqui está aberto. Não tem a necessidade, tá, de fazer isso, mas para deixar claro isso. Então essa corrente elétrica ela vai passar direto. Ou seja, a corrente não passa por esse ramo do circuito. Então vamos só colocar o número das lâmpadas, L1, L2
e L3. Se a corrente não vai passar por esse ramo desse circuito, eu já sei que não dá para ser L1. Então, L1 já está fora de questão. L1 não vai acender de jeito nenhum. Beleza? Então, eu já vou, ó, cortar aquela aqui devagarzinho. Bom, mas vai passar aqui por L2. Então, L2 vai acender. Já sei que L2 vai acender. Vamos agora para o nosso próximo nó. Chegando aqui no próximo nó, a corrente tem duas possibilidades, né? Ela tem um caminho por L3 e ela tem um caminho que antes era preenchido pelo nosso indutor. Como é que o nosso indutor ele age em regime permanente em uma fonte DC? Ou seja, uma fonte com frequência, frequência 0 e ômega 0. Bom, o nosso indutor ele vai ter uma impedância 0, cujo a gente pode chegar à conclusão que ele age como um fio, né? Como um curto-circuito. Então eu vou substituir o meu indutor que está aqui por um curto-circuito. Então substituir por um curto-circuito. E aí, gente, a corrente ela sempre busca um caminho de maior facilidade de passagem, tá? Então ela vai olhar aqui, tem um curto-circuito de um lado, tem uma lâmpada do outro, ela vai dizer, rapaz, eu vou passar pelo curto-circuito. E aí essa corrente ela vem por aqui, tá? Ela vem por aqui até chegar no polo negativo, considerando o sentido convencional da corrente, tá? Então, vou representar aqui como I, né? E aí a gente pode dizer até, né, que essa lâmpada aqui, L2, ela está conectada em série com a fonte de tensão, porque pela fonte de tensão e por ela passa a mesma corrente elétrica. E aí L3 também fica desligada, a única lâmpada que se acende é L2, tá? Então aqui no capacitor a gente ficou com um circuito aberto, já no indutor a gente ficou com um curto-circuito. Todas essas informações elas só são válidas porque o meu circuito original tem uma fonte de tensão DC, que significa dizer que é uma frequência igual a 0. Bom, pessoal, o simulador que nós vamos utilizar para poder realizar essa comprovação, tá? É o Every Circuit, tá? Ele é um software que tem uma parte gratuita e uma parte paga até o momento no qual eu estou fazendo esse vídeo. Você faz simplesmente o cadastro, aqui no meu cadastro, e aí você consegue colocar isso aqui. Então é um software bastante intuitivo, eu creio que ele é um software bastante pedagógico, tá? Então se você está querendo fazer simulações mais avançadas, eu sugiro você usar o Whitespace, tá? Como a gente já usou em outras oportunidades aqui no canal do professor Jalberto Fernandes. Bom, é bem intuitivo, tá? Que eu já inseri as lâmpadas, mas só para a gente conferir aqui, ó, eu posso escolher a potência, aumentar ou diminuir a potência. Nesse caso está 6 volts. Eu posso aumentar ou diminuir a tensão, tá? Que já está 12 volts. Ele diz que todas as nossas lâmpadas são 12 volts e 6 watts. Eu já coloquei essas configurações, ó, em todas as lâmpadas para facilitar. Eita, eu vou até ajustar aqui, ó. Pronto. Então tá tudo ajustado. Vamos conferir se está tudo certinho. Tudo certinho. Aqui é a nossa fonte de tensão, 12 volts, tá? Lembra que tem que ter o termo, nosso GND, que é a referência. E aí, creio que para ficar igual, ó, capacitor aqui também, mesma coisa, dá para alterar a capacitância. E para a gente fechar o circuito, de acordo com o que foi proposto no nosso exercício, falta inserir o indutor. Então é bem simples inserir. Ó. Você pode clicar aqui, tá? Você pode girar da forma que você quiser esse indutor, sem problema nenhum, tá? E aí a gente vai configurar ele para um Henry, tá? Então é só ir girando para aumentar as unidades, ó, nano Henry, micro Henry, provavelmente mili-Henry, depois a gente vai chegar no Henry, né? Então, chegamos aqui no Henry, um Henry, pronto. E aí é conectar, né? É só clicar mesmo, clica em cima um do outro, a gente clica e visualiza isso aqui e apertar no T para executar o processo. Então, esse circuito aqui, ele é idêntico ao que aparece na questão. Então, eu boto para executar e a gente já consegue visualizar os pontos de potenciais, consegue visualizar correntes e o efeito acontecendo. Então repara que caiu justamente o que a gente disse, ó. Aqui no capacitor, nesse ramo aqui que está incluso o capacitor, a corrente elétrica é 0, ou seja, não passa corrente elétrica porque o capacitor em regime permanente com a fonte DC, ele funciona como um circuito aberto, né? E aí essa corrente ela sai, né? A gente considera o sentido convencional da corrente, saindo do positivo e vindo para o negativo, então ela vem por aqui, né, potencial 12 volts, aqui potencial 0 volts, por isso a importância do GND, do nosso terra, tá? Passa aqui essa corrente, ele já disse para a gente qual é o valor da corrente, 500 mA, a questão não pergunta, mas a gente consegue identificar, e essa lâmpada aqui, ela está acendendo, tá? E aí quando ele chega aqui nesse nó, né, ele tem duas opções, ou ele desce para a lâmpada, ou ele vem para o indutor. Como a gente sabe, no regime permanente, o indutor ele age
como um curto-circuito, né? Então, o que é que acontece? Aqui tem uma pequena, vamos assim dizer, dificuldade de passagem da corrente. Então, aqui não passa corrente nenhuma, ele vai preferir passar pelo fenômeno, né, vamos assim dizer, de modelagem do curto-circuito, e aí ele passa por dentro do indutor, ficando acesa só a lâmpada que ele chama na questão de L2, né? Aqui é o L1, aqui é o L2, aqui é o L3. Então só acende o L2, como a gente chegou à conclusão, né, fazendo a parte teórica, mas a simulação foi mais para a gente tentar representar, tá? Então, é um circuito relativamente simples, né, da gente debater, e foi bem facinho montar aqui ele no simulador. Você também pode ter essa oportunidade usando o software aí da Every Circuito, tá? Ele também tem versão para Android, versão para iOS. Eu particularmente, eu gosto muito, eu acho ele muito didático, principalmente que a gente vê essas cargazinhas, né, passando aqui, consegue ver os potenciais. Eu acho bem interessante mesmo, tá? Então, mediante o que foi apresentado, a gente consegue verificar qual é a nossa alternativa correta. Então, diz assim, ó, as 3 lâmpadas L1, não, a gente já verificou que só quem fica acesa em regime permanente é L2. A B, somente L2 e L3 ficarão acesas. Não, a gente já percebeu que é só L2, né? As 3 lâmpadas ficarão acesas, não, também está fora. Somente L2 ficará acesa, pois está em série com a fonte de alimentação. Então, a nossa alternativa certa aí é a alternativa de letra D. Que bom que você chegou até aqui, tá? Então, se ficou de alguma dúvida ou algo que a gente possa te ajudar, deixa aqui embaixo nos comentários. E não se esquece de se inscrever no nosso canal e acompanhar essa série de vídeos no qual nós estamos resolvendo as questões do ENAD para o curso de Engenharia Elétrica. Então, a gente se vê numa próxima.